Aleluia! Louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém, irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar a Ele. Senhor, abençoa nossas vidas, meu Deus. Faz com que, Pai, nós sejamos contagiados pelo salmista, meu Deus. Teu próprio Espírito Santo, Senhor, que nos chama, nos conduz, meu Deus, a enxergarmos a Tua glória, Pai, o louvor que o Senhor é digno de receber, ó Deus. Além de toda a capacidade humana, Senhor, mas que com tudo que temos e que somos, meu Deus, possamos louvar o Teu santo nome, Pai. Nos abençoa, Deus. Guia o Teu povo, Senhor. Fala com a Tua igreja, meu Deus. Cumprindo a Tua promessa, Senhor. Estamos aqui atendendo, Pai, o Teu chamado, a Tua santa convocação, Deus, no Teu santo dia, para que possamos ouvir a Tua santa voz, meu Deus, através do Teu Santo Espírito. Nos revela Cristo, Pai. Vivifica a nossa fé. No nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, nós temos meditado nos Salmos. Esse é o último Salmo que nós iremos meditar, né, dessa primeira etapa que nós meditamos nos Salmos. A gente tem, cronologicamente, né, ou melhor, na ordem numérica dos Salmos, a gente tem cantado aqueles Salmos que nós cantamos, nós temos meditado. Mas, à medida que a gente foi cantando, né, a gente foi aprendendo outros salmos que a gente passou, já tinha passado, então não voltamos. Então, se o Senhor permitir, na semana que vem a gente vai voltar para o salmo de número 1. Mas nós já meditamos, a gente já tem uma ideia boa de como funciona o livro dos Salmos, irmãos. Que o salmo é um desenvolvimento da caminhada cristã. É uma revelação da parte de Deus, diferente da que ele revela nas narrativas. É através aqui da experiência do salmista. Ele vai falando as dificuldades, os conflitos que há no coração do povo de Deus, os conflitos que há entre nós e o mundo que há fora de nós, a necessidade que nós temos, irmãos, de proclamar o santo evangelho de Deus, os conflitos que nós temos com a nossa própria falta de fé, o amadurecimento que nós necessitamos ter dia após dia para que possamos caminhar com Cristo. E finalmente, no livro 5 dos Salmos, o salmista ele está às portas do santuário do Senhor. O Salmo 150 termina justamente com o salmista entrando no santuário. Mas, na verdade, esses 5 últimos salmos, do Salmo 146 até o Salmo 150, é esse último louvor que é dado a Deus. Esses últimos 5 salmos, eles constituem o louvor final que é dado a Deus pelo salmista. A gente vê que todos os livros dos Salmos, o livro 1, lá no Salmo 41, ele encerra com aleluia, com um louvor a Deus. O livro 2, no Salmo 72, ele também vai terminar com um aleluia, com um louvor a Deus. O livro 3, no Salmo 89, vai terminar também com aleluia e com louvor a Deus. O livro 4, no Salmo 106, vai terminar também com aleluia e com louvor a Deus. Mas no 5º livro, que é o final da caminhada cristã, quando nós vamos chegar à presença real, pessoal, fisicamente entrarmos na presença de Deus, ele então separa 5 salmos para louvar o Senhor. E esse é o primeiro deles, o Salmo 146, irmãos, que ele diz, aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Vejam, irmãos, que
essa palavra aleluia, ela é uma palavra que ela é reservada quase que exclusivamente aqui para o último livro dos Salmos. Nos outros livros dos Salmos, como eu falei para vocês, só vai aparecer praticamente no último dos Salmos de cada livro. Aqui no livro 5 ele já aparece mais vezes. E o significado, irmãos, que aleluia tem, os irmãos conhecem, que é de louvar o Senhor, de glorificar a Deus, ao Senhor da aliança, nós darmos glória a Ele. Mas à medida, irmãos, que os salmos vão avançando, esse é um louvor acumulado. Veja, o salmista ele vem acumulando motivos para louvar a Deus. Ele já deu vários motivos pelo qual nós devemos dizer aleluia, louvar ao Senhor. Ele já deu vários motivos pelo qual nós devemos nos entregar ao Senhor. Mas veja que ele mais uma vez, ele nos chama a louvar a Deus. Ele diz, aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Ele diz que eu devo louvar completamente ao Senhor. Que é a mesma coisa, irmãos, que nós temos meditado desde quando meditamos no Salmo de número 103. Que ele diz, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. No entanto, irmãos, na caminhada cristã, a gente vai continuar dizendo as mesmas coisas que nós dizíamos no início, mas com um significado muito mais profundo. Percebam se não é assim. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós nos convertemos porque entendemos que Jesus Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados. Mas depois de anos caminhando com Cristo, irmãos, a gente vai poder continuar dizendo a mesma coisa. Jesus Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados. Mas isso vai ter um significado muito mais profundo para nós. As palavras são as mesmas, irmãos, mas o nosso entendimento do quanto que Jesus Cristo é importante para nós, o significado que ele tem para nós, vai se aprofundando cada vez mais. É assim também, quando o salmista diz aqui, aleluia, louva a minha alma ao Senhor, ele está dizendo as mesmas palavras que ele já havia dito antes, que ele deve louvar a Deus com todo o seu ser, que do mais profundo da sua alma deve surgir um louvor a Deus. No entanto, o entendimento agora que ele tem a respeito de Deus, de quem é esse Deus, quem é esse Senhor, e a minha alma, o quanto que eu devo louvar a Deus, ele continua crescendo. O mandamento que nós temos da parte do Senhor, irmãos, o maior mandamento que nós temos é que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós somos, nós louvarmos a Deus. Mas à medida que o nosso relacionamento, irmãos, com Deus se aprofunda, a gente consegue fazer isso com mais profundidade ainda. Vejam, um exemplo disso. A palavra de Deus diz que Jesus ele orou quando estava no Getsêmani. Diz que ele orou intensamente a Deus. Ele foi lá, ele deixou os seus discípulos lá e disse, eu vou orar ao Senhor. E ele ora ao Senhor. E ele ora ao Senhor novamente, né? Ele volta, os seus discípulos estão dormindo, ele adverte os seus discípulos, ele vai lá orar de novo uma segunda vez. E a Bíblia fala que na terceira vez que Jesus foi orar, a Bíblia diz que ele orou a Deus mais intensamente ainda. O que significa, irmãos, que Jesus, das outras duas vezes que ele estava orando, ele não estava orando de todo o coração ao Senhor, não, mas que ao ver a maldade, irmãos, no pecado no coração dos seus discípulos ali, a incapacidade deles, irmãos, de permanecer firme diante do momento mais crucial da vida, da existência humana, fez com que Jesus orasse com mais intensidade ainda. Da mesma forma, irmãos, ao olhar para Cristo e ao vermos, olhando para a nossa vida, os pecados que nós temos cometido e o quanto que eles têm nos perdoado, ao olharmos para esse mundo, irmãos, a maldade humana e o quanto que a paciência de Deus é exercida em Deus não destruir esse mundo por completo, deve fazer com que eu e você, a gente enxergue Deus com mais profundidade e a gente possa dar um louvor mais profundo ainda a Ele. Ou seja, irmãos, cada dia mais, é mais um dia em que nós adquirimos experiência, em que nós vivenciamos coisas que devem nos levar a louvar o nosso Deus com mais profundidade ainda. É triste, irmãos, que com o tempo parece que nossa fé se enfraquece, que parece que de acordo com a caminhada cristã, nós abandonamos aquele momento de lua de mel, do primeiro amor, e a gente começa a tratar Deus com naturalidade, como se o que nós pudéssemos olhar que Deus já fez em nossas vidas, irmãos, não é tão grandioso assim. Mesmo que se nós olhássemos para o passado e não conseguíssemos ver nada além daquilo que foi feito, no presente, nós temos visto dia após dia o Senhor agindo em nossas vidas. Mas é claro que ao olhar para o passado nós podemos entender inclusive com mais profundidade o que Cristo fez por nós. A gente vai passar a eternidade toda, irmãos, meditando na profundidade do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, dia após dia, nós devemos apenas não experimentar o que Deus tem feito no presente em nossas vidas e usar isso como motivo para louvarmos ainda mais a Deus.
Mas à medida que nós vivemos, o nosso coração se dispondo ainda mais a meditarmos no Evangelho, deve fazer com que nós demos um louvor ainda mais glorioso a Deus. Que nosso louvor possa continuar crescendo diante do Senhor e a gente possa cada dia mais dizer com mais profundidade: aleluia. Louvai ao Senhor a minha alma, que minha alma possa louvar completamente a Deus. E veja que o salmista ele faz um compromisso para a vida toda. Porque louvar o Senhor, irmãos, não é um louvor momentâneo, não é algo que nós fazemos em momentos específicos da vida. Veja o que ele diz no versículo 2, ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Veja que é um compromisso para a vida toda, que você olhar para esse Deus, você ter motivos para louvar a esse Deus, lhe motiva a continuar buscando a esse Deus e a continuar louvando ainda mais a esse Deus. É como se fosse um ciclo virtuoso, irmãos. Nós buscamos ao Senhor para louvá-lo e o Deus que nós encontramos quando nós vamos louvar é maior do que nós imaginávamos que seria. Você vai louvar o Senhor e você vai meditar em quem Ele é e você vai encontrar uma profundidade, motivos maiores para louvar o Senhor, que vai fazer com que você assuma esse compromisso de voltar no outro dia e buscar novamente ao Senhor, encontrar um Deus mais glorioso, e você vai fazer isso por toda a sua vida. E não vai haver um momento que nós vamos buscar o Senhor e não vamos olhar Ele com uma glória maior, a não ser que o nosso pecado esteja obscurecendo o nosso coração e nossos olhos. Nós devemos clamar pela misericórdia de Deus, quando não conseguimos enxergar a glória dEle com uma profundidade maior do que fomos capazes de enxergar no dia anterior. Porque o Senhor não está aumentando, a glória de Deus não está crescendo, mas a nossa capacidade de enxergar, ela aumenta. Cada dia mais que nós vivemos, nós temos motivos, nós temos conhecimento, nós temos experiências, mais e mais, para louvarmos ao Senhor. Ele diz: enquanto eu viver, eu vou cantar louvores ao meu Deus. E à medida que a gente vai amadurecendo na fé, irmãos, que nós vamos caminhando com esse Senhor, eu e você, a gente vai começar a nos desprendermos das coisas à nossa volta. Quanto mais você vê a grandeza do Senhor e o quanto que Ele é único, você vai começar a depender mais das outras coisas, ou vai começar a depender menos das outras coisas que você antes colocava a sua confiança. Cada dia mais, irmãos, que a gente olha para esse mundo, a gente vai olhar com desconfiança para tudo que está à nossa volta. E a única coisa que nós veremos que nós podemos confiar cada vez mais é no próprio Deus. Veja que é exatamente isso que ele fala no versículo seguinte. Versículo 3 ele diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. A gente pode olhar para Deus e dizer: Jesus Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados. E é esse o conhecimento, esse é o entendimento que nós temos para que nós podemos ser salvos. É nisso que nós cremos. Mas nós continuamos ainda colocando nossa fé e nossa esperança para coisas menores do que a salvação em outras pessoas. A gente coloca a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé nos homens para nos dar outro tipo de salvação. Veja, a palavra continua sendo a mesma, salvação. É uma palavra que significa libertação. Essa outra tradução possível em outros salmos, em outras partes da Bíblia, vai aparecer como libertação. E aqui não está falando apenas da libertação do inferno, mas está falando a respeito de todo tipo de libertação. A gente vai perceber cada vez mais que nós buscarmos ao Senhor, que Ele é o único que nós precisamos. O salmista já vem dizendo isso há muito tempo. Desde o Salmo 16, que Davi ele fala que ele não tem nenhum outro bem senão a Deus. E no Salmo 73, Asaf ele vai dizer que se ele tem Deus no céu, ele não precisa de nada mais na terra. Quando a gente olha para a glória de Deus, quando eu e você, a gente começa a provar e ver que o Senhor é bom, dia após dia, a gente vai poder colocar mais esperança em Deus. E à medida que colocamos mais esperança em Deus, a nossa esperança nesse mundo, nas coisas à nossa volta, elas vão diminuir. A gente vai olhar para os príncipes, irmãos, que representam aqui os homens com autoridade, os reis, os governadores da terra, e nós iremos olhar para ele não mais com o olhar de a coisa que mais nós podemos temer são os homens que mais têm autoridade, ou as pessoas em quem eu mais posso colocar minha confiança são as pessoas que têm autoridade. Os homens continuam fazendo isso. Os homens colocam a esperança deles em algum político, em alguma solução, em algum tipo de pessoa, na medicina, ou em qualquer coisa, para que a vida deles possa prevalecer. Eles colocam a confiança nos homens, eles colocam a confiança na tecnologia, eles colocam a confiança nas coisas à sua volta. O salmista está dizendo, nem naqueles que têm mais autoridade,
nem naqueles que são os maiores desse mundo, nós devemos colocar nossa confiança, porque eles são fracos e eles são falhos. Ele diz para a gente não confiar nos príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. A palavra confiança, irmãos, é exatamente a mesma palavra que nós usamos para falar a respeito da nossa fé. A gente não vai colocar a nossa fé, a gente não vai colocar a nossa confiança nos homens, porque neles não há salvação. Veja, nós só podemos colocar confiança onde há salvação. Se nos homens não há salvação, nós não podemos colocar nossa confiança neles. Veja, ele diz, explica por que nós não podemos confiar nos homens e por que não pode ter salvação neles. Ele diz, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Veja, ele diz, sai o espírito do homem e eles tornam ao pó. O espírito sair do homem é uma coisa muito fácil de acontecer. Na verdade, o que impede do espírito abandonar a minha vida e a sua, da nossa alma sair do nosso corpo e a gente parar de existir? Nada. Na verdade, a única coisa que impede que isso aconteça é o próprio Deus. Ele está falando aqui ao contrário aquilo que foi dito em Gênesis capítulo 2, que Deus ele soprou o seu espírito no homem e fez com que o homem tivesse vida. Aqui, do mesmo jeito que com um sopro, Deus ele coloca a vida no coração dos homens, ele faz com que os homens vivam, sejam alma vivente. Nada pode impedir Deus de retirar esse espírito. Jó, em seu livro, ele fala que a vida do homem não é nada, que o homem é como se fosse um nariz respirando. E perceba que nós respiramos, mas quando nós colocamos o ar para fora, a gente não tem garantia nenhuma de que nós conseguiremos puxar o ar mais uma vez. Tantas pessoas que deram o seu último suspiro e que elas nunca imaginariam que aquele seria o último suspiro, que elas tinham uma esperança de que o ar fosse voltar aos seus pulmões e nunca mais voltou. E ele diz, é por isso que você não deve confiar nos homens, porque é tão simples para a vida deles cessar. Às vezes quando a gente vê homens poderosos oprimindo outros homens, a gente vê demonstrações de poder, de autoridade, a gente pensa em alguém que é bilionário, a gente pensa em alguém que é presídio, é governador de um país, a gente pensa em uma pessoa grandiosa, gloriosa, e parece que ninguém pode tomar das suas mãos aquele poder, aquela autoridade. Parece que eles são intocáveis. Como o próprio salmista diz no Salmo 73, se nós olharmos na fraqueza da nossa humanidade, a gente vai olhar-os como se eles fossem deuses ou semideuses. Mas o salmista aqui, com um olhar muito claro, diferente de Asaf no Salmo 73, que invejava os ímpios, ele olha para os homens investidos das maiores autoridades nesse mundo, e ele diz, não tem salvação neles. Eles têm algum poder nessa terra? Podem até ter. Eles têm alguma capacidade, algum espectro de ação aqui nesse mundo, eles podem fazer coisas, eles podem realizar alguns desejos pessoais deles, podem, de fato. Mas não há salvação neles. Tem uma frase de C.S. Lewis, que ele diz que aquilo que não é eterno, é eternamente inútil. Se os homens podem nos dar benefícios temporais e passageiros, ou eles podem nos fazer também males temporais e passageiros, eles não podem fazer nada contra nós, porque eles não têm poder sobre as nossas almas. A própria palavra de Deus diz, no Novo Testamento, Jesus nos fala que nós não devemos temer aos homens, porque no máximo que eles podem fazer é tirar a nossa própria vida. Mas Deus, Ele pode fazer com que o nosso corpo e a nossa alma, eles sejam lançados no inferno. Quem nós devemos temer e que nós devemos louvar é única e exclusivamente a Deus. O louvor e o temor dos nossos corações deve estar no Senhor. Nada nem ninguém. Veja, ele olha para esses homens e ele diz, no mesmo dia em que o ar sai dos seus pulmões, que a alma é retirada deles, eles voltam para o pó e perecem todos os seus desígnios, todos os seus planos, todo o seu poder, tudo aquilo que nós podíamos olhar e ficar com medo de tantas coisas que eles podiam fazer, ou tudo aquilo que nós podíamos olhar para eles e ter esperança de que eles podiam nos ajudar de tantas formas possíveis, acabou, cessou naquele mesmo instante. Não terá mais motivo nenhum para que você nem os tema e nem os louve. E se é tão fácil,
Se é tão frágil assim, esses homens perderem esses poderes, essas capacidades que eles têm, por que é que nós vamos colocar nossa confiança neles enquanto eles estão vivos? Veja, você está colocando a sua confiança, a sua esperança em algo que pode parar de existir tão facilmente. Mas compara isso com Deus. Veja, é como se o salmista estivesse dizendo que nós somos uns coitados. Se a nossa esperança está nesses homens, se nós confiamos neles, mas ao contrário dos coitados que podem colocar suas confianças nos homens, nos príncipes, o salmista fala no versículo número 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Olha que contraste impressionante. Não dá para a gente colocar nem lado a lado essas duas coisas, porque elas estão infinitamente distantes. Ele está falando em pessoas que colocam a fé e a esperança em algo tão fraco e tão falho como é o ser humano. E ele contrasta isso com uma pessoa que colocou a sua esperança em Deus. É o mesmo contraste que existe desde o Salmo 1, em pessoas que colocam a sua esperança e ouvem os conselhos dos ímpios. E bem-aventurado é aquele homem que ele confia no Senhor, que a sua confiança está na palavra de Deus, ou seja, na palavra que sai da boca de Deus. Veja que contraste impressionante. Coitados daqueles que colocam a sua esperança nos homens, mas aqueles que confiam no Senhor, eles são bem-aventurados. Ou seja, eles são as pessoas que mais têm alegria nesse mundo. A esperança deles é eterna. Não tem como, da mesma forma que não tem como você colocar a sua esperança no homem, porque é tão frágil o local onde você está colocando sua esperança, não tem como você não querer colocar a sua esperança em Deus. Porque quem é esse Deus que ele está dizendo aqui que é bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio? Veja, ele faz questão de identificar que Deus é esse. Ele diz, é o Deus de Jacó. Ou seja, é o Deus que transformou um homem perverso, pecador, enganador, no patriarca. Naquele de onde descenderam as 12 tribos de Israel. De onde Deus ele trouxe o seu povo através desse homem fraco, falho, pecador. É maravilhoso porque ele poderia usar aqui o Deus de Abraão, que foi o pai da fé, um homem fiel. Ele poderia até dizer o Deus de Isaac, que foi um homem que também não teve uma vida tão perversa, tão desgraçada, tão visivelmente escandalosa como foi a vida de Jacó. Jacó é o único dos 3 patriarcas que a vida dele, irmãos, é vergonhosa em comparação dos outros 2. Que a vida dele é completamente entregue ao pecado, de tantas formas ele vive envolto no pecado. A gente acabou de ler um texto onde ele fala, né, eu vou colocar minha confiança em Deus, mas ao mesmo tempo ele fala como se fosse uma barganha. Ele ainda não tem entendimento verdadeiro de quem é Deus. Ele diz, olha, se Deus ele me abençoar, então eu vou servir ao Senhor, o Senhor vai ser o meu Deus. Ou seja, ele ainda está na dúvida, ainda alguém que coxa entre 2 pensamentos, que ele precisa que Deus o abençoe, precisa que Deus faça algo em sua vida para que ele creia. O que ele vivenciou com Deus ainda não tinha sido aquilo necessário, o suficiente para que ele colocasse a sua fé em Deus. Mas veja, Deus pegou um homem fraco, falho, que cocheava entre 2 pensamentos, que buscou a primogenitura, que buscou as bênçãos de Deus de um jeito perverso, vil, que enganou o seu irmão, que enganou o seu pai, que separou a sua família, que causou tanta desgraça na sua própria casa. Deus, ele se agrada na sua palavra, irmãos, em ser chamado de o Deus desse homem, o Deus de Jacó. A gente vai ver muito mais na Bíblia Deus sendo chamado de o Deus de Jacó do que até mesmo do Deus de Abraão, porque Jacó ele expressa melhor as nossas fraquezas, a nossa vontade e o nosso desejo de colocar a esperança nos homens, nos outros deuses, mas que é alguém que foi transformado por Deus, alguém que pertencia ao Senhor. E nós somos bem-aventurados, se mesmo fraco e falhos, como Jacó, nós colocarmos a nossa esperança no Deus de Jacó. Ele diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Ele diz, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ele diz, Deus é o seu auxílio, Deus é a sua esperança.
Ele está falando que o Deus da aliança, o Deus que tem um compromisso com o seu povo, é o Deus que ele é capaz de aguentar o peso das nossas almas, que nós podemos confiar nele completamente. E ele vai destrinchar melhor, ele vai falar mais, de um modo prático, quem é esse Deus. Ele diz, ele é o Deus, versículo 6, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Veja, é um Deus que é todo poderoso, porque ele criou o céu e a terra. É assim que Deus é identificado, irmãos, nas Escrituras, para se diferenciar de muitos dos outros deuses. O povo de Deus, quando eles iam falar a respeito do Deus que eles acreditavam, eles diziam justamente isso. O nosso Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Ele não é um falso Deus que foi criado por mim ou pelos homens. Pelo contrário, ele é o Deus que criou os céus e a terra. Quando a gente vai lá em Atos capítulo 17, e nós vemos Paulo pregando em Atenas, é justamente assim que ele diferencia o nosso Deus dos outros deuses e dos falsos deuses. Ele diz, olha, o Deus que eu vim falar para vocês, não é um Deus que ele é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Ele não é o Deus que ele foi esculpido pelas mãos humanas. Ele não é um Deus feito pela prata ou feito pelo ouro. Ele é o Deus, na verdade, que criou a prata, que criou o ouro e que criou inclusive os homens, que são capazes de esculpir esses falsos deuses. Ele é o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há, ou seja, absolutamente tudo. Veja que o domínio está sobre as suas mãos. Você está colocando a sua confiança, quando você coloca a sua confiança em Deus, não é em qualquer pessoa, não é em alguém que pode lhe decepcionar, não é alguém que até pode querer o melhor para você, mas não tem a capacidade e o poder de agir em seu favor. Pelo contrário, ele é o dono de todas as coisas. Veja que quando eu e você, nós deixamos de crer em Deus, nós permitimos que a incredulidade tome conta do nosso coração. Veja que loucura que nós estamos fazendo, porque a gente sempre vai estar colocando a nossa confiança em algum lugar. A gente vai ter que arrancar a confiança desse Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Deus de Jacó, que é o Deus da aliança, e a gente vai colocar em alguma criatura, em alguma dessas coisas que Deus criou, seja no céu, seja na terra, seja no mar, ou em qualquer lugar, em tudo que nele há. E ele ainda completa o versículo dizendo que ele mantém para sempre a sua fidelidade. Percebam que fidelidade é uma das coisas mais em falta no mundo e é a única coisa que pode trazer verdadeira segurança para alguém. Eu e você, a gente não pode colocar nossa esperança em algo que não é fiel, ou seja, não é verdadeiro, não é confiável. Em algo que a fidelidade não permanece para sempre. A gente vive numa época em que as pessoas se casam e é tão triste como que não tem significado algum. Festas grandiosas, maravilhosas, são gastas centenas de milhares de dinheiro em festas lindas. E tem lá toda uma cerimônia, tem lá um padre, um pastor, um líder religioso celebrando aquela festa, aquele casamento. As pessoas, elas se comprometem com palavras tão bonitas, tão belas. E elas prometem que vão ficar juntas na pobreza, na riqueza, na saúde e na doença, até que a morte os separem. E as palavras não têm significado nenhum. Porque aquela fidelidade, ela é condicional. Ela só vai durar algum tempo. Ela não vai durar para sempre de jeito nenhum. A gente vive num tempo em que a palavra dos homens, você não pode confiar nem em alguém que fez uma promessa para você, porque os homens têm sido infiéis às promessas que eles têm feito. Mas o nosso Deus é um Deus que tem sido fiel desde sempre. O salmista diz, ele mantém para sempre a sua fidelidade. E quantos que já passaram e receberam dessa fidelidade, e que a gente pode olhar para eles e dizer, não, dessa vez Deus vai abandoná-los. A gente pode ler, essa é a história da Bíblia. A gente olha os homens desprezando ao Senhor. A gente vê Adão e Eva no jardim virando as costas para Deus. E em vez de Deus rejeitá-los, Deus dá uma promessa para eles. A gente vê Noé e os seus filhos sendo alcançados pela misericórdia de Deus, apesar da infidelidade dele, juntamente com de todos os homens. A gente vê Deus cuidando do próprio Abraão, de Isaac e do próprio Jacó.
A gente vê Deus cuidando de Israel como povo que tantas vezes virou as costas para Deus. E Deus não os rejeitou completamente. E a gente vê que nós somos mais alguns que também não merecem que Deus continue exercendo a sua fidelidade para conosco. Mas é maravilhoso porque a fidelidade, irmãos, não diz respeito a nós, mas diz respeito a Deus. A Bíblia diz que, lá em Filipenses vai dizer que se nós o negarmos, Ele nos negará. Mas se formos infiéis, a Bíblia fala, Deus permanece fiel porque Ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, a fidelidade não é algo que tem a ver comigo ou com você. A fidelidade tem a ver com Deus. Deus, Ele sempre vai ser fiel à sua aliança, ao seu povo. Aqueles que Deus começou a obra de salvação, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Mesmo que nós sejamos pecadores e muitas vezes quebremos a aliança que Deus tem conosco, Deus, Ele é misericordioso. E como nós lemos na liturgia em Miqueias capítulo 7, Ele tem prazer na misericórdia. Veja que tudo tem limite. As pessoas, por mais que elas possam nos amar e querer nos agradar e querer cuidar de nós, querer nos ajudar, mesmo que você encontre um príncipe ou um filho do homem em quem você consiga colocar a sua confiança durante algum tempo, você nunca tem a plena certeza, como você pode ter em Deus, de que Ele nunca vai lhe abandonar, porque a fidelidade de Deus é a única que tem sido mantida há milhares e milhares de anos, na verdade desde toda a eternidade. Deus prometeu, Deus, Ele estabeleceu o seu plano de salvação para nós, e Ele tem executado e tem sido fiel à sua aliança. Veja no versículo 7, Ele vem trazendo para cada vez mais perto de nós esse Deus. Ele diz, é um Deus que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. É isso que diz o versículo 7. E com essas coisas, o salmista ele não está dizendo simplesmente que Deus é um Deus que Ele faz caridade. Deus não é um Deus que Ele faz o bem. O que o salmista quer dizer com isso é que Deus, Ele é um Deus que Ele se relaciona com aqueles que não têm nada para dar em troca a Ele. O que nós podemos fazer para dizermos que somos dignos de recebermos qualquer que seja aquilo de Deus? Ele diz, o Senhor faz justiça aos oprimidos. Quem são os oprimidos? São aquelas pessoas que elas estão sendo oprimidas por alguém que é muito maior do que elas e que elas não têm condições de se levantar contra essa pessoa. Mas Deus, mesmo sendo maior até mesmo do que os opressores, em vez de Ele oprimir os homens mais ainda, porque Ele teria motivos para fazer isso por conta do nosso pecado, Deus, Ele faz justiça aos oprimidos. Ou seja, Ele olha para aqueles que são pequenos e aqueles que são falhos. O salmista diz que Ele dá pão aos que têm fome, Ele cuida dos necessitados e Ele liberta os encarcerados. Ou seja, Ele diz, não confie nos príncipes, e são justamente os príncipes, irmãos, que oprimem, que fazem as pessoas passarem fome e que pode prender. Que veja, porque a palavra que ele usa aqui, o encarcerado, é justamente o contrário daquilo que ele falou dos príncipes. Nos príncipes não há salvação, ou seja, eles não podem libertar, eles não têm a capacidade de trazer libertação para os povos. Mas Deus, Ele traz libertação para os povos. Ele fala então que Deus, Ele é capaz, irmãos, de cuidar daqueles que necessitam. Mas no versículo 8, ele vai além, ele diz que Deus é capaz de fazer coisas que nenhum homem é capaz de fazer. Porque veja, no versículo 7 ele falou coisas que os homens poderiam fazer. A gente pode interceder pelos oprimidos, a gente pode dar pão a quem tem fome, a gente pode ajudar a libertar algum encarcerado. Mas Deus, Ele é capaz de abrir os olhos aos cegos. Ele pode levantar também os abatidos. Veja, ninguém pode fazer com que um cego de nascença venha enxergar. Ninguém tem esse poder de fazer com que aquilo que a natureza
fez de uma forma a gente conseguir desfazer as mazelas que o pecado trouxe como consequência nesse mundo. Porque é isso que simbolizava as curas que Jesus Cristo realizou nesse mundo. Não é simplesmente um médico cuidando de pessoas doentes, mas aí ele veio para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para curar, ele veio para expulsar os demônios, ele veio para trazer libertação para as pessoas, ele veio para cuidar daqueles que têm sofrido as consequências do pecado dos homens. Ele diz, ele é capaz de abrir os olhos aos cegos. Que foi justamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele abre os olhos do cego de nascença, no Evangelho de João. E o cego, ele fala uma coisa muito profunda, que ele estava citando aqui justamente o Salmo 146, quando ele diz, ninguém nunca foi capaz de abrir os olhos aos cegos. O Salmo diz que só Deus pode abrir os olhos aos cegos. O que o cego estava dizendo, aquele ex-cego estava falando, é que foi Deus que através daquele homem havia curado ele. Ele ainda não tinha talvez o entendimento completo de que aquele homem era o próprio Deus que o havia curado. Mas ele entendia que Jesus Cristo tinha que ter vindo da parte de Deus. Porque Jesus, ele é capaz de abrir os olhos aos cegos. Jesus, ele é capaz também de levantar os abatidos. E veja, essa palavra abatidos aqui significa aquelas pessoas que desistiram de viver. Aquelas pessoas para as quais não tem mais esperança. A gente pode falar de um abatimento físico, alguém que perdeu uma guerra e está condenado à escravidão pelo seu adversário, mas pode se referir também aos abatidos, aqueles abatidos de espírito. E Deus é capaz de revigorar as almas dos homens, de fazer com que quem perdeu a esperança de viver, agora possa continuar vivendo. Ele diz que o Senhor ama os justos e guarda o peregrino. Veja que o que o salmista quer dizer aqui é que para Deus não há acepção de pessoas. Ele diz que os justos, aqueles que têm vivido retamente, de acordo com a palavra do Senhor, que têm buscado o Deus de Jacó, Deus os ama, mas Ele também guarda o peregrino, ou seja, aquele que é conhecido pelo seu povo como justo, mas também aquele que está distante do seu povo, o peregrino. Eles podem ser cuidados e amados por Deus. Ele diz ainda que Deus ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Veja que tudo o que ele falou até agora no Salmo, diz para mim e para você que Deus, ele é capaz de salvar todo tipo de pessoa. Porque veja que é disso que o Salmo está falando. Ele diz para a gente não colocar nossa confiança nos filhos dos homens em quem não há salvação. Mas que feliz é aquele que coloca a sua confiança, a sua esperança em Deus. Ele diz que pode salvar todo tipo de pessoa. Pode salvar o oprimido, pode salvar os famintos, os abatidos, os cegos, salva também os justos. Que ele vai guardar o peregrino, o órfão e a viúva, ou seja, todo tipo de necessitado, aqueles mais desamparados de todos. Deus pode cuidar de todos eles e tem cuidado. No entanto, o versículo 9 termina dizendo, porém transtorna o caminho dos ímpios. Isso é uma verdade muito gloriosa no Evangelho. A gente pode ver, quando Jesus Cristo ele vem a esse mundo, ele salva todo tipo de pessoa. Ele vai salvar órfão, vai salvar viúva, vai salvar cobrador de imposto, vai salvar prostituta, vai salvar todo tipo de pessoa. O único tipo de pessoa que Jesus não salva são os ímpios, ou seja, aqueles que querem permanecer nos seus pecados, aqueles que querem permanecer vivendo sem colocar a sua esperança no Deus de Jacó, aqueles que nunca serão bem-aventurados, pelos contrários são amaldiçoados. Eles se opõem a tudo aquilo que é Deus. Veja que ele está falando justamente das pessoas que colocam a sua esperança nos príncipes ou nos filhos dos homens. Os ímpios são justamente aqueles que não colocam a esperança no Deus de Jacó. É a única forma de não sermos salvos, de sermos condenados ao inferno, é quando nós colocamos a nossa confiança naqueles que não são Deus. Veja que uma única coisa pode lhe afastar do Senhor, é quando eu e você, nós colocamos a nossa confiança em outro lugar que não em Deus. Veja que uma vida de incredulidade,
é uma vida que destrói a sua alma. Porque a falta de fé é a única coisa, é o pecado contra Deus, que vai fazer com que os homens não se encontrem com Ele. Porque Deus, Ele é capaz de perdoar todo tipo de pecado, todo tipo de fraqueza. Deus pode trazer força. Todos os homens perversos e maus podem ser salvos, como Jacó foi, abandonando os seus pecados e colocando sua esperança em Deus. Mas os ímpios, aqueles que querem permanecer nos seus pecados, eles vão ser transtornados, vão ser perturbados por Deus. E de novo, mais uma vez o salmista está citando aqui o Salmo de número 1, que o caminho dos ímpios perecerá. Ele termina então o Salmo no versículo 10, dizendo: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Veja que o que ele está dizendo é que nós podemos colocar nossa confiança no Deus, que é um Deus que sempre tem feito isso. Você não está sendo chamado para viver uma experiência inovadora, que ninguém nunca passou por isso antes. Você não está tendo que colocar a sua vida e apostar ela em uma coisa que você não tem certeza de resultados. Os homens buscam fazer investimentos que eles sabem que vai trazer grande retorno. Eu me lembro do pastor Paul Washer, que ele fala que quando ele estava na faculdade, né, ele se converteu na faculdade, e ele disse que ele se converteu e as pessoas ficaram sem entender. Né, passaram um tempo pensando que ele estava pregando uma peça neles, fingindo de crente, mas depois de um tempo, eles vendo ele lá, pregando o evangelho na faculdade, eles chegaram para ele e disseram bem assim: olha, tá bom, você já ganhou, você já conseguiu colocar uma pulga atrás da nossa orelha, você conseguiu chamar a nossa atenção. Onde é que você quer chegar? Até onde você vai com essa brincadeira? E a resposta dele foi justamente: eu não estou brincando não. Ele disse: eu simplesmente estou colocando em prática aquilo que a gente aprendeu aqui na faculdade. Veja, a gente não aprendeu aqui na faculdade a investir naquilo que pode trazer mais resultado para nós. A gente vai ter que investir em algo que tem um retorno certo. Ele diz: só que nenhum investimento aqui nesse mundo tem um retorno certo. Qualquer investimento aqui nesse mundo, de uma hora para outra, ele pode deixar de ser uma boa opção. Ele diz: mas eu estou investindo na eternidade. O investimento que eu estou fazendo é um investimento que eu sei que eu posso colocar toda a minha confiança. E eu sei que eu não serei envergonhado. Veja, justamente para isso que o Senhor nos chama, irmãos. Para nos unirmos, para colocarmos a nossa confiança no Senhor que reina para sempre, desde toda a eternidade. De geração em geração o Senhor tem reinado. Nós somos chamados para dizer aleluia, para louvar esse Deus. Veja, aleluia, irmãos, não deveria ser uma palavra que nós falamos no meio do culto, simplesmente. Mas aleluia deve ser a palavra que resume a nossa vida. Nossa vida deve ser uma vida para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. É uma vida que toda ela vai ser resumida nessa palavra, aleluia. E a nossa vida deveria ser marcada por isso, irmãos. Se alguém fosse falar da nossa vida, ia começar falando aleluia. E se alguém fosse falar da nossa vida, deveria poder também terminar dizendo aleluia. E em todas as coisas, no meio desses dois aleluia, deveriam ser maneiras de manifestar o como Deus pode ser glorificado. Foi isso que o salmista fez aqui. Ele começou com aleluia, ele terminou com aleluia, e ele mostrando no meio do salmo porque é que eu e você nós devemos louvar esse Deus. Porque ele é o único que é digno, é o único que faz sentido eu e você colocarmos a nossa confiança nele. Isso deve servir para mim e para vocês, irmãos, como combustível, para que a nossa fé ela possa ser alimentada por esse Deus. A gente não precisa ser motivado por nada que Deus venha a fazer, porque tudo aquilo que Deus já fez, já é motivação suficiente para que a nossa vida seja entregue a Ele, mas em principal, em especial, tudo isso pode ser resumido no fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz para pagar pelos nossos pecados, porque todas essas maravilhas que o Senhor opera,
Todas essas coisas que foram descritas nos Salmos, elas são aquilo que Jesus ele veio para fazer nesse mundo, para desfazer as obras do maligno, para trazer libertação e salvação para nós. Não apenas para a nossa alma num futuro distante, mas hoje a nossa vida pode ser vivida completamente na confiança desse Senhor Jesus. Eu e você, a gente pode ser livrado do abatimento espiritual. Ele veio para trazer alegria, para restaurar a vida dos abatidos espiritualmente. Se eu e você estamos desamparados, se somos órfãos e viúvas nesse mundo, o Senhor veio para trazer esperança para nossas almas. Se a gente tem fome, Ele disse, venha a mim, eu sou o pão da vida. Se a gente tem sede, Ele diz, venha a mim e beba, de graça, vinho e leite. O Senhor Jesus, Ele nos chama, irmãos, para que a gente possa experimentar dEle. A gente possa provar e ver que o que a gente vai poder receber dele, irmãos, e o que a gente vai usufruir num relacionamento verdadeiro com ele, dia após dia, crescendo, dizendo aleluia com uma profundidade cada dia maior, é muito mais do que nós esperávamos quando nós ouvimos essa mensagem do Evangelho pela primeira vez. Eu e você, a gente pode passar a nossa vida toda provando e vendo que o Senhor é bom. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos